Ok, vamos começar mais uma aula de física. O assunto agora vai ser dinâmica. Dinâmica é a parte da física onde são estudados a causa de um movimento, né? Tem uma outra parte da física que estuda o movimento em si, puramente, velocidade, espaço, tempo, analisa o movimento em si. A dinâmica é a continuação do estudo do movimento, só que agora analisando a causa do movimento. E os objetos entram, né, os corpos só entram em movimento quando sobre ele atua alguma força, que inclusive começa pelo princípio da inércia, tá? Esse é o conceito de inércia. Inércia é a propriedade de que um corpo tem de permanecer no seu estado. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento até que alguma força atue, modificando esse estado de movimento. Se um corpo está parado, ele vai permanecer parado até que alguma força altere esse estado de parado, tá? Até que eu exerça alguma força sobre ele, ele continuaria parado, tá? Então, esse é o princípio da inércia, tá? É o conceito dos corpos terem a tendência de permanecer no seu estado permanecer no seu estado. Se está em movimento, vai permanecer em movimento. Se está parado, vai permanecer parado. Até que alguma outra força altere esse estado, ok? Um exemplo bem simples, bem do dia a dia, é quando você está no ônibus, né? O ônibus está parado. Então, eu também estou parado. Aí o ônibus vai seguir naquela direção. Quando o ônibus arranca, ou seja, sai do estado de parado, o que acontece com o meu corpo? Meu corpo ele tem uma tendência de ficar para trás. É a inércia. A inércia, né, é a tendência de que o meu corpo era de manter aquela posição onde ele estava. Como o ônibus saiu, houve uma força do motor que lhe fez o deslocamento do ônibus, eu estou no ônibus, mas é o ônibus que está sendo movimentado. Então a minha tendência era de ficar lá. Por isso eu recebo esse desequilíbrio, né? Nesse equilíbrio, ou seja, no sentido, uma tendência do meu corpo manter aquela posição que estava. Da mesma forma que quando o ônibus está movimentando, né? Considera que o ônibus está movimentando, eu estou em movimento. Então, eu tenho a mesma velocidade do ônibus, já está em movimento. Quando o ônibus freia de repente, meu corpo tem a tendência de ir para frente. Na verdade, é inércia. De novo, o meu corpo tem a tendência de manter aquela velocidade, só que o ônibus parou. Então, com a minha inércia, que era a tendência de manter aquela velocidade que estava, né? Se eu não me segurar, se eu não exerceria uma força, eu seria arremessado para frente. Na verdade, arremessado não, eu continuaria a velocidade com que eu estava. Porém, o ônibus parou. Houve uma força, né, do freio que fez o ônibus parar, saindo daquela velocidade, e o meu corpo queria continuar naquela velocidade. Este é o conceito de inércia. Imagina um ponto, né, um móvel, um carro, uma bicicleta, uma moto, enfim, alguém correndo, que seja, qualquer ponto em movimento na reta. E aí vai chegar um momento que vai entrar numa curva, né? Essa seta aqui representa a velocidade desse corpo. Velocidade é uma grandeza vetorial. O que é a grandeza vetorial? Tá horrível. Espera aí, aluno. Grandeza vetorial é aquela grandeza que está associada a um vetor. O que é um vetor? Vetor é um recurso da física
para representarmos, né, uma grandeza que precisa de direção, sentido e intensidade. Tá? Nesse caso, a velocidade, direção horizontal. Tá? Sentido para a direita. Ok? Intensidade. Eu posso colocar aqui, a título de exemplo, né, só para a gente mensurar isso, 2 metros por segundo. Ok. Vetor, tá? Então, setinha, que representa aqui, no caso, a velocidade, uma grandeza vetorial. Quando esse corpo entrar nessa curva, tá? A seta que representa o vetor, ela não pode ser curva, tá? Grandeza física representada por vetor, vetor sempre será uma seta. Não existe uma grandeza, né? Não existe uma representação curvada de seta. Então, sempre, né, linear, sempre retilínea. Ok. Então, seguindo esse princípio da inércia, quando um carro, vamos botar o exemplo do carro, quando o carro entra na curva, né, para a direita, nós temos aquela sensação de estar sendo jogado para a esquerda, né? Justamente é o efeito da inércia. Quando o meu ponto estiver aqui, fazendo a curva, nesse instante, tendo essa direção, o meu corpo tem a tendência de manter essa mesma velocidade que estava nesse instante aqui. Por isso que a gente, quando entra numa curva, nós temos aquela sensação de estar sendo espremido para fora da curva, porque é o efeito da inércia. Ou seja, o seu corpo está com a tendência de manter a velocidade que ele estava. O carro é que virou a roda e começou a mudar o vetor, direção, o vetor da velocidade dele. Só que você está dentro do carro, você é levado porque a porta não está aberta, senão você seria cuspido para fora, ok? Você sairia, né? Os casos de derrapagem é justamente isso. O carro derrapa na curva por isso. Ele perde a aderência, né, do pneu e o carro vai simplesmente tentar manter a inércia, tá? Ele vai tentar manter a direção com que ele entrou na curva. Então ele sai da curva derrapando. É natural, tá? Bom, não, mas na verdade, o nosso grande objeto de estudo para a dinâmica não é velocidade. O nosso grande objeto de estudo é a força, tá? Porque a força é o estudo da causa do movimento, ok? Eu estou usando velocidade só para entrarmos no entendimento sobre vetores, porque o vetor vai ser essencial para estudarmos a força, tá? Ou seja, é uma grandeza, força é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade também é uma grandeza vetorial, tá? E a gente vai fazer um estudozinho de introdução sobre vetores, né, e resultantes de vetores, e aí depois a gente entra no estudo da aplicação para o estudo da força, ok? O estudo da força usando esses vetores. Tá? Vamos analisar aqui o estudo desse movimento. Existe uma pessoa empurrando uma caixa, empurrando um bloco. E ele empurra segundo uma força F, tá? Então, ó. Agora vamos ver. Ele empurra livremente. Agora eu vou colocar uma outra força nesse sistema, tá? Imagina uma outra pessoa empurrando essa caixa no sentido oposto, né? Ele está atrapalhando o outro a empurrar. Ou seja, existem duas forças, uma oposta à outra. Vou chamar a força desse cara aqui de Fzinho, tá? Bom, supondo que esse cara é mais forte
do que esse, para o movimento da caixa, agora esquece os caras empurrando, vamos nos concentrar no movimento da caixa. Para onde que a caixa vai? Para a sua direita ou para a sua esquerda? Se esse cara aqui é o mais forte, a caixa vai seguir para lá, porque a força dele é superior à força do outro. Então ele vence, predomina, tá? Apesar de ter um carinha ali atrapalhando. Então, na física, né, nesse estudo da dinâmica, nós vamos aplicar esse conceito, tá? Muitas vezes, que é o conceito de força resultante. Quando mais de uma força atua sobre um sistema, a gente tem que ver o saldo dessa força. Nesse caso aqui, a nossa força resultante, que eu vou chamar de FR, vai ser simplesmente a força, tem que botar a setinha em cima, vai ser simplesmente a força do cara mais forte menos a força do cara que está em oposição ao movimento, tá? Então, vamos botar um exemplo numérico. Vamos supor que essa força aqui seja de 5 newtons, tá? A unidade para força no sistema internacional é em newtons, e a força desse cara aqui seja de 3 newtons, né? Então, analisando esse sistema como um bloco se deslocando, esquece quem é que está empurrando. Esse bloco sofre um movimento sobre que força resultante, né? Ou seja, uma força que é resultado das outras demais. A gente analisar o movimento, esquece os detalhes. Então, aqui, bem matematicamente, bem simples, a força F é 5 newtons, a força Fzinho é 3 newtons, então a força que resulta dessa competição aqui é uma força de 2 newtons. Ou seja, vamos analisar o movimento simplesmente com esse bloco aqui sofrendo uma ação de uma força de 2 newtons, que é o resultado dessas duas, tá? E aí a gente vai analisar o movimento simplesmente através disso aqui. Isso quando as forças são opostas, tá? Quando elas estão se atrapalhando. Alguns livros, tá? Vão fazer assim, ó. Alguns professores e tudo mais. Ah, mas não é a diferença, não são opostas? Sim, só que o aluno tem que entender que se eu adotei essa direção aqui, né? Lembra que eu falei direção e sentido? Se eu adotei que essa direção aqui é positiva... Opa, deixa eu botar na mesma cor. Mesma coisa, tá? Só para um. Se eu adotei um referencial aonde o sentido para a direita é positivo, o sentido para a esquerda eu já tenho que saber que eu tenho que aplicar como negativo. E aí você faria aqui mais, menos, né? 3, ok? Então, nem sempre vai ficar muito exatamente explícito, né? Aqui é 5. Nem sempre vai ficar perfeitamente explícito, tá? Vai dar valor aqui. Nesse caso, entenda-se que se as forças são opostas, né? É a soma, mas se eu sei que é o oposto, eu vou fazer a subtração pela outra. Isso aqui vai ser um entendimento bem lógico, tá? Mas num entendimento bem nerdzinho, assim, bem num conceito bem físico, tá? Bem exigente, né? Vai ser dito que a força resultante é o somatório de todas as forças. Tá legal. Só que uma delas tem o sentido oposto. Se tem o sentido oposto, ela tem que ter valor negativo em relação àquela que eu adotei como referencial positivo. Tá? Vamos a outro exemplo. De novo agora a tarefa de empurrar um bloco. Essa pessoa aqui empurra esse bloco com uma força F. Tá?
Agora eu vou ter uma segunda pessoa ajudando, ou seja, empurrando na mesma direção e sentido que essa primeira pessoa, com uma força Fzinha, tá? Bom, se esse sentido aqui é adotado como sentido positivo, a força resultante nesse caso, né? Quando analisarmos o movimento, nós não vamos ficar usando várias forças, nós vamos nos concentrar na força resultante, que nesse caso aqui vai ser a F mais a Fzinha, tá? Então, de novo, dando números aqui, a título de exemplo, aqui 5 newtons e aqui 3 newtons, né? A título de exemplo. Então, a força resultante desse movimento aqui, 5 mais 3, então força resultante, 8 newtons. Se for força, tem que ter a setinha em cima. Se for grandeza vetorial, eu acho isso meio chato, sabe? Mas, enfim. Deixa eu seguir aqui a didática correta da física. Na hora de resolver, você vai embora, tá? Toda grandeza vetorial tem que ser representada com a setinha em cima, porque é uma grandeza vetorial, e vetor é representado por seta. Tá, bem, enfim, deixa pra lá. Então, concluímos o quê? Que esses dois caras fazendo uma força vai ser como se eu tivesse, ou seja, esses dois caras resultam em uma única força, e para eu analisar o movimento, eu vou me atentar a essa força resultante de 8 newtons. E analiso o movimento, vou fazer as outras contas que eu precisar, tá ok? Então, força resultante opostas, forças resultantes simétricas, né, que se ajudam, estão na mesma direção e sentido, e agora forças resultantes que atuam em diferentes direções, tá? Agora vamos olhar a caixa por cima, tá? Estamos com uma visão superior da caixa, olhando para o chão, aonde está a caixa. E aí eu tenho uma pessoa aqui empurrando, tá? Temos uma pessoa empurrando essa caixa com uma força para cá, tá? Vamos lá. De 4 newtons. Ok? E uma outra pessoa, não atrapalhando muito, né? Mas ela está empurrando para cá com uma força de 3 newtons, tá? Então, uma empurra para cá, a outra empurra para cá. Para onde você acha que o bloco vai seguir? Qual será a resultante? Só a direção, não vamos fazer a conta ainda não. Bom, se essa empurra para a direita e essa empurra para cima, verticalmente, então ela vai fazer um movimento que vai ser a combinação dos dois. Ou seja, o movimento disso aqui seguirá nessa diagonal, ok? Então a minha força resultante, pronto, a minha força resultante será na diagonal. Agora, qual é o valor dela? Bem, vamos ver, vamos analisar isso aqui. Nós temos... Opa! Deixa eu usar as cores. Nós temos uma força horizontal para a direita, de 4 newtons. Temos uma força vertical, né? Analisando o ponto. Analisando o ponto. Nós temos uma força horizontal vertical para cima de 3 newtons, né? Bom, aqui vai ser um caso de triângulo equilátero, tá? Como assim triângulo equilátero? Não estou vendo triângulo nenhum. Calma aí, já vou te mostrar. E eu sei, né, que a combinação das duas vai resultar numa força na diagonal. Muito bem. Então, como é que vai ser o cálculo dessa força resultante que é na diagonal? Tá? Vai ser usando o teorema, um teorema de Pitágoras. No caso, por que teorema de Pitágoras? Porque aqui
segundo a montagem de um triângulo retângulo, eu consigo chegar no cálculo da hipotenusa. Mas cadê o triângulo retângulo que eu não estou vendo? Isso vai acontecer vários exercícios, tá? Várias vezes isso cai na prova. O vetor, né? Imagina, vetor, a seta. O vetor, eu posso pegar o vetor e mudar ele de posição, desde que eu não mude a direção e o sentido, tá? Então eu posso mudar o vetor de direção para representar, é só representação, tá? Ó, eu botei essa seta aqui antes do bloco, eu poderia ter colocado aqui, vai dar no mesmo. É uma força para a direita, né? É uma força horizontal para a direita, ok? Se eu pegasse ele, representasse ele aqui, botasse a setinha antes, você ia atender a mesma coisa. Eu posso estar empurrando o bloco ou eu posso estar puxando o bloco. Não importa, desde que o movimento seja o mesmo, desde que a representação do vetor seja a mesma. Tá, ok. Então, para eu chegar no vetor, na força resultante, ou seja, no vetor resultante desse vetor e desse vetor, eu vou fazer uma pequena mudançazinha, ó. Vou pegar esse vetor aqui, sem mudar a direção e sem mudar o sentido, eu vou representar ele aqui, tá? Daí eu consigo fechar o meu triângulo retângulo, tá? Eu vou apagar ele aqui porque eu só estou transportando ele de lugar. Pronto! Eu tenho um vetor para a direita, horizontal para a direita, um vertical para a esquerda. Tá, aqui é o início e aqui é o fim. Então, o vetor soma dos dois, na verdade, é o vetor soma usando o teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, a resultante vai ser teorema de Pitágoras. Se você não sabe, se você não lembra, tudo bem, está na nossa aula de trigonometria, tá? Bom, teorema de Pitágoras, então, diz o seguinte: ocorre nos triângulos retângulos, né? Os dois lados que compõem o ângulo reto, né? São os catetos. E o lado oposto ao 90 graus é chamado de hipotenusa. Então a fórmula de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então dá exatamente isso aqui. Com isso, a força resultante está aqui no lugar da hipotenusa. Aplicando a fórmula de Pitágoras, eu chego no resultado. Então, seria o seguinte: a força resultante ao quadrado, no lugar da hipotenusa, é igual a F ao quadrado mais o Fzinho ao quadrado. Tá? Exatamente ali o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Força resultante é igual a 16 mais... Oh, 2 nada, errei aqui. 3. 3 ao quadrado, 9. Força resultante é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5 newtons. Tá dando para enxergar ali? Tá, 5 newtons. Então, opa, descobri que esse vetor resultante da soma vetorial desses outros dois aqui, Fzinho, vale 5 newtons. Ok? Então, vimos a soma de vetores, né? Soma de vetores, a subtração de vetores, ok? E vetores que são oblíquos, né? Fazem 90 graus. Oblíquos não. Vetores perpendiculares, que fazem 90 graus. E quando não for 90 graus, né? Vou usar um ponto material, tá? Não vou mais ficar falando sobre caixinha, empurrando, não. Vamos lá, vamos analisar um ponto material. Vamos evoluir aqui no nosso conceito físico. Não importa o corpo, não importa se é caixinha, enfim, vamos analisar o movimento. Tá aqui um ponto material e eu aplico sobre ele uma força F, tá? E melhor, tá ok. E sobre esse mesmo ponto atua uma outra força
F'zinha, que faz um ângulo de 30 graus com F, tá? Ok? Muito bem. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Aqui a gente vai usar uma fórmula também de trigonometria, aliás, parecido com a fórmula de trigonometria, que é uma... Bom, vamos lá. Você já entende que se eu tenho esses dois vetores, você já tem o entendimento, o bom senso, de que o vetor resultante será algum vetor entre essas duas forças, tá? A força resultante. Então, pela regra do paralelogramo, né, na geometria, etc e tal, bem, enfim, vamos direto ao assunto. Nós vamos aplicar aqui a lei dos cossenos, tá? Também vai estar lá na aula de trigonometria. Mas para física, vamos abreviar aqui a história e vai ser o seguinte. Bom, a força resultante ao quadrado é igual a força F ao quadrado mais a força Fzinho ao quadrado. Até aqui parece muito com o Teorema de Pitágoras, mas tá? Só que o Teorema de Pitágoras, para 90 graus, a fórmula pode terminar aqui. Já vou explicar o porquê. Vamos para a fórmula aqui, nesse caso, quando o ângulo não é de 90 graus. No caso aqui é 30. 2 vezes F, vezes Fzinha, vezes o cosseno do ângulo alfa formado entre eles. No caso, 30, tá? Então, essa é a fórmula, um pouquinho grande, tá? Mas é essa fórmula para quando nós temos dois vetores, tá? Aonde o ângulo entre eles é um ângulo qualquer, que não é o ângulo de 90 graus. Quando é 90 graus, o cosseno de 90 dá zero. Aí some tudo isso aqui. Aí é o Teorema de Pitágoras que eu já falei. Mas a fórmula original completa é essa aqui, tá? Pequena letra, deixa eu escrever um pouquinho maior. Cosseno do ângulo alfa. Tá? Ok? Mas dificilmente cai isso aqui, tá? A outra fórmula de Pitágoras é que cai muito nessas questões de vetor e questões de equilíbrio material também, tá?